Senhor, eu te entrego este momento desta palavra, este momento de oração. Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, eu te glorifico pela tua bondade, pelo teu amor leal e fiel, porque o Senhor está aqui conosco. Pai, abençoa a vida de todos, Senhor, que estão participando dessa live e daqueles que entrarão, Senhor, após, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Pai, que esta palavra possa entrar fundo ao coração dos meus irmãos. Amado Espírito Santo de Deus, conduza-me nesta palavra, que não seja eu falando, Espírito Santo de Deus, que seja a tua voz que eles ouçam. Fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Eu te entrego o controle total e absoluto desta live, tu és o preletor. Todos os dias aqui eu te entrego o controle total, abençoa a vida de cada um, abre os olhos e os ouvidos do coração dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor, acessar o teu reino, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. A palavra é em Mateus 7:7, o subtítulo é Oração Eficaz. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Shalom, shalom, Pastor Jonatas, bem-vindo. É um prazer, um privilégio contar com a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Então aqui o Senhor Jesus, ele vem falar sobre a oração eficaz, sobre a oração que o Pai ouve. E o Senhor Jesus fala assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então, a oração é uma das principais formas de nós termos relacionamento com Deus, de nós termos relacionamento com o Senhor Jesus, de nós termos intimidade com o Pai. Então, o Senhor Jesus, ele incentiva os seus seguidores a buscarem, a pedirem, a ter um vínculo direto com o Pai. Porque até aquele momento ali, o povo, ele não podia falar diretamente com Deus. Eles eram perdoados através dos sacerdotes, que eles entravam no templo ali, através dos seus sacrifícios. Existia inúmeros tipos de sacrifícios, sacrifício de perdão, sacrifício de reconciliação, sacrifício pela colheita, vários tipos de sacrifício. E o povo, quando Moisés tirou eles do Egito, quando Deus desceu ali, pediu para que Moisés falasse com o povo, para que eles se santificassem, que Deus iria descer ali e falar com o povo. Quando o povo viu, Moisés conseguiu ouvir a voz de Deus, mas o povo, eles ouviram só trovão, só relâmpagos, e eles tiveram medo e pediram a Moisés, Moisés, fale você com Deus. E depois você fale conosco. Então o povo ali, eles se recusaram a ouvir a voz de Deus. Então não houve um vínculo direto com o povo. Moisés era o vínculo que recebia de Deus e entregava ao povo. Dessa forma, antes que o Senhor Jesus fosse sacrificado, não havia possibilidade do homem falar diretamente com Deus, mas aqui o Senhor Jesus já vem ensinando para que nós pudéssemos pedir ao nosso Pai tudo aquilo que nós necessitávamos, e dessa forma nós receberíamos. Então o Senhor Jesus, ele nos incentiva a buscar respostas através da oração. Me desculpem, a garganta não está muito boa. O Senhor Jesus, ele nos incentiva a buscar respostas através da oração. E o Senhor Jesus, ele ensina, ele vem nos falando através de 3 palavras poderosas, 3 verbos: pedir, procurar
e bater. Que nós devemos, que essas palavras, elas são diferentes da gente, ela nos demonstra a ter perseverança naquilo que nós desejamos da parte de Deus, de nós mantermos firmes. Pedir, você tem que ter perseverança, procurar com perseverança, e você receberá aquilo que você pede. Então, quando nós estamos pedindo, nós estamos conversando com Deus, nós estamos expondo as nossas necessidades a Deus e os nossos desejos. E quando nós estamos buscando, nós estamos tendo uma ação ativa, nós estamos indo de encontro a Deus, de encontro à vontade de Deus. E aqui a palavra bater indica assim, perseverança, insistência, uma confiança naquilo que nós estamos fazendo e a confiança que Deus responderá ao que nós estamos pedindo. Então, o Senhor Jesus aqui eles fala, pois todos os que pedem e recebem, todos os que procuram encontrarão, e para todos que pedem, que batem, a porta é aberta. E assim, dessa forma, Jesus quer nos ensinar que quando nós fazemos isso, nós vamos obter resposta de Deus. Isso mostra a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor Jesus, a fidelidade de Deus, que Ele não ignora os seus filhos, Ele não ignora as nossas petições. Não ignora as nossas petições. Então, nós devemos usar a oração com um propósito. Não para buscar resultado, mas para buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento. O Senhor Jesus vem nos lembrar que Deus, Ele quer que nós o busquemos através da oração, e que Ele vai nos responder. Deus vai nos responder. O Senhor não está com os ouvidos fechados para que não possa nos ouvir. E a palavra de Deus nos diz em Lucas 11, 9, Lucas 11, deixa eu ver aqui, Lucas 11. E vou ler a partir do 5 para que vocês possam entender. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir-lhe 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que você precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Então o Senhor Jesus, aqui Lucas vem falar sobre uma outra visão, sobre esse mesmo ensino do Senhor Jesus. E tem também um versículo, eu não me lembro qual que é, onde uma viúva estava insistentemente, todo dia, tinha um juiz que era insensato, que não se importava em cumprir as leis de Deus, mas todo dia tinha uma viúva que ia importuná-lo para que ele fizesse justiça a ela. Aí um dia esse juiz ficou tão irritado que ela procurava tanto, que esse juiz disse: eu farei justiça a essa viúva, não porque eu respeito a lei, mas para que ela deixe de me importunar. Então, aqui é a mesma forma, se você for pedir
Para o seu amigo, ele pode dizer não no primeiro momento, mas se você continuar a bater na porta insistentemente, ele lhe responderá. Quanto mais o nosso Pai Celestial, se nós chegarmos a ele com oração, se nós chegarmos a ele com súplica, pedindo, procurando, batendo para que ele atenda os nossos pedidos, quanto mais ele nos atenderá. E a palavra de Deus em 1 de João, me desculpem, aqui a tela fechou. Em 1 de João 5,14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Então, nós como cristãos, nós sabemos que Deus ouve os nossos pedidos. Nós sabemos que Ele nos responde. E se nós pedirmos conforme a tua vontade, Ele nos responderá mais rapidamente. E a vontade de Deus, ela está descrita dentro da Bíblia. A Bíblia inteira fala da vontade de Deus. Então, Deus, Ele responderá às nossas orações sempre, mas Ele fará isso à sua maneira, porque a sua maneira será perfeita, perfeita sabedoria, e porque o perfeito amor também caracteriza a boa vontade de Deus. Vocês já imaginaram se Deus respondesse às nossas orações conforme nós a pedimos? Eu fiz uma oração para Deus, onde foi uma oração errada, não façam isso. Eu pedi oração para Deus, eu ungi os meus móveis e declarei assim: Senhor, eu recebo uma geladeira nova. Fiz isso na geladeira, fiz no micro-ondas e fiz numa outra coisa que eu não me lembro o que era. Depois que eu fiz essa oração, 15 dias depois a minha geladeira ela queimou. Então a minha oração, ela não foi objetiva. Eu podia falar assim: Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor me dará uma geladeira nova, Senhor. No nome poderoso de Jesus, eu creio que o Senhor trará ela até mim. Não, eu só profetizei assim: Senhor, eu profetizo uma geladeira nova aqui. Então, para que a nova geladeira entrasse, a velha tinha que sair. E como que ela ia sair? Só estragando. Da mesma forma, eu fiz no micro-ondas. O micro-ondas, eu troquei a geladeira, o micro-ondas quebrou. Aí, o micro-ondas quebrou, eu comprei um novo, sem poder. Porque a minha oração, eu fiz ela de forma errada, de forma incorreta. Deus respondeu a minha oração? Respondeu. Mas foi uma oração sem sabedoria, sem saber como que esta oração seria feita. Então, esse é um exemplo de oração mal feita. Você já imaginou se Deus sempre respondesse os nossos pedidos que nós fazemos de forma errada? Deus, ele muitas vezes não responde às nossas orações por causa da ignorância que nós temos ao fazer as nossas orações. Porque nós não sabemos se esses pedidos que nós fazemos a Deus, Ele nos beneficiará ou trará mais prejuízo. Porque no meu caso, a oração que eu fiz trouxe prejuízo. Porque eu tive que arcar com uma geladeira nova, eu tive que arcar com um micro-ondas novo. Eu não me lembro qual foi a outra coisa que... Eu sei que eu orei em quase todas as coisas, né? E quebrou, assim, vários eletrodomésticos, eletroeletrônicos, assim, um atrás do outro. Então, o Senhor Jesus aqui, ele vem afirmar que só Deus pode responder às nossas orações. E ele fará isso com sabedoria, com amor, e nós devemos persistir nas nossas orações. Nós não podemos desanimar, porque tudo tem o tempo para que Deus responda. Muitas vezes nós queremos que as nossas orações sejam respondidas imediatamente. Nós queremos acabar de fazer a oração, dali uma hora nós queremos respostas. Tem coisas que serão respondidas
logo em seguida, no mesmo dia, outras dali uma semana, outras dali um mês, mas tem coisas que demoram um pouco mais. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, em Efésios 3, no versículo 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que aquilo que poderíamos pedir ou imaginar. Muitas vezes as nossas orações, elas são respondidas de forma surpreendente, muito melhor do que aquilo que nós poderíamos pedir ou imaginar. Deus vem com alguma coisa muito melhor, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós sonhamos ou imaginamos. Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Olha uma chave aqui. Quando você orar, quando você pedir, você pede e já recebe a bênção e já agradece. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e já agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quando nós oramos, nós agradecemos, nós receberemos a paz no nosso coração. E essa paz é o sinal de que as nossas orações foram atendidas, foram respondidas. Então o Senhor Jesus, Ele fala que nós não devemos desanimar na oração. E muitas vezes os nossos pedidos, eles demoram porque Deus está provando a nossa sinceridade. Será que nós queremos realmente aquilo que estamos pedindo? Será? Será que nós podemos todo dia voltar aos pés de Deus e pedir novamente diante da graça do trono divino? Porque a prova de que o que você está pedindo pode ser levado, você pode pedir a Deus, se a prova daquele desejo é genuíno, é se você pode levá-lo ao trono de Deus diariamente. E diariamente continuar orando, e diariamente continuar pedindo. Se não for para um desejo egoísta seu, se não for para um desejo de gastar, se não tiver nenhum propósito. Então, nós devemos perseverar em oração. A nossa vida de oração tem que demonstrar validade em tudo aquilo que nós pedimos e deve demonstrar também sinceridade diante de Deus. Nós não temos que pedir simplesmente para o nosso ego, para o nosso usufruto, para gastarmos com coisas banais. Mas as nossas orações têm que estar alicerçadas na palavra de Deus. Se nós orarmos aquilo que Deus deseja, se nós orarmos conforme a palavra de Deus, nós podemos ter a fé que nós já recebemos aquilo que nós pedimos. Nós devemos orar e confiar, agradecer que nós já recebemos aquilo ali. Então, aqui em Mateus 7, e quando fala aqui, respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Se seu filho pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto,
Se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Muitas pessoas dizem que Deus demora a responder, mas na verdade Deus não está demorando, não é que Deus não ouve a sua oração. Muitas vezes Ele está caprichando, Ele está esperando o momento certo de você receber aquela bênção. Eu me converti tem pouco mais de 3 ou 4 anos. E durante muito tempo eu orei e não senti as minhas orações sendo atendidas, mas eu continuava orando, eu continuava insistindo, eu continuava batendo, eu continuava perseverando, eu continuava procurando. E dessa forma, pouco a pouco, agora eu posso ver que quando eu oro, eu posso ver nos mínimos detalhes Deus respondendo a minha oração. Eu posso sentir isso. E muitas vezes nós entramos na presença de Deus, não ficamos nem 5 minutos, não queremos gastar nosso tempo aos pés do Senhor Jesus, nos rendendo a Ele, glorificando a Ele, louvando a Ele, e queremos que as nossas orações sejam atendidas. A oração, antes de tudo, é para nós termos relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus fala bem assim, que nos fins dos tempos muitos chegarão até Ele e dirão: Senhor, nós curamos em Seu nome, nós profetizamos em Seu nome, nós salvamos em Seu nome, nós expulsamos demônios em Seu nome. E o Senhor Jesus dirá: afasta-te de mim, eu não te conheço. Mas por que o Senhor Jesus não conhece? Não que eles não fizessem milagres, não que os milagres não fossem genuínos, porque o nome do Senhor Jesus, ele é poderoso. Mas o Senhor Jesus não os conhece porque eles não têm relacionamento com Ele. Não têm uma vida de oração, de intimidade, de rendição aos pés de Deus, aos pés do Senhor Jesus. Não tem como você conhecer uma pessoa num dia e no dia seguinte você já ter intimidade com ela. Você já ter um relacionamento demanda tempo, demanda energia, demanda intimidade. E para você ter intimidade com uma pessoa, muitas vezes você passa uma vida inteira e não conhece uma pessoa bem. Quanto mais você estando numa oração uma vez por semana, como que você pode conhecer o Senhor Jesus? Como que você pode conhecer a Deus se você não quer gastar tempo em oração, se você não quer se dedicar a estar aos pés do Senhor Jesus, a contar aquilo que passa na sua vida? Então, o Senhor Jesus, Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, mas para isso há que ter relacionamento. Nós devemos ter relacionamento com Ele, para que Ele nos dê bons presentes, para que Ele ouça as nossas orações. Amém? E eu espero, meu irmão, que a partir de hoje, você dedique tempo a falar com o Pai Celestial, a falar com o Abba, chame-o de Pai, se ajoelhe aos pés dele, conte como foi o seu dia, conte o que dói no seu coração. Tenha um relacionamento com o Senhor Jesus, entregue-se a Ele verdadeiramente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te entrego, Pai, esta live de hoje, Senhor, esta palavra, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, toca no coração dos meus irmãos, Senhor Espírito Santo de Deus. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, coloca sobre eles o teu Espírito, Pai. No nome poderoso de Jesus, que eles possam, Senhor, meditar nesta palavra, Pai. Que eles queiram, Senhor, buscar a Bíblia, Senhor, e aprender mais de Ti, Pai. No nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, ensina-nos a orar, Pai, conforme te agrada, Pai. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interceda por nós, Espírito Santo de Deus. Alinhe as nossas orações com a vontade do Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.
Foi um privilégio ter todos vocês aqui comigo. Muito obrigado, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa... Oi, Daniel, tudo bem? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa te dar uma noite excelente de descanso. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.